Olá, um grande abraço a todos. Mais uma vez estou aqui com meu filho Yohanan e hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, né? Qual a diferença entre os livros apócrifos, autógrafos e citações, né, entre colchetes na Bíblia? É interessante nós pensarmos sobre isso porque essa foi uma dúvida de uma discípula nossa que essa semana e essa também pode ser a sua dúvida, né? E quando nós paramos para pensar sobre isso, tem muita heresia, tem muita coisa, lixo aí na internet, inclusive algumas seitas, né, afirmam que esses textos colocados entre colchetes, eles na verdade dão base para criações de heresias, né, que não deve ser levado em consideração, que inclusive alguns deles dão base até para a criação da Trindade. Isso é uma mentira de pessoa que conhece superficialmente a palavra. E para nós entendermos isso, nós temos que levar em conta o contexto em que a palavra de Deus ela foi escrita, né? Naquela época, até assim bem perto ali de Jesus, até 100 anos depois, o contexto histórico era o seguinte, em que não haviam escolas, que havia em Israel seriam as sinagogas, e Israel praticava uma espécie de discipulado, onde mestres, né, principalmente os mestres da lei, discipulavam os seus pupilos. E sendo assim, naquele contexto não era todo mundo que sabia ler. Os escravos, por exemplo, não tinham sandália. Só os senhores de terra, né, ou os senhores que tinham muitos escravos e seus filhos, sua família andava com sandália. E sendo assim, num contexto de segregação, no contexto de limitação, os escravos e a maioria da sociedade não sabia ler, entendeu? Então, nós vemos que, ainda mais num contexto em que Cristo ele prega a palavra e logo depois na expansão há ali uma perseguição, acontece o seguinte, que os missionários, né, aqueles que sabiam ler, eles tinham que fugir de cidade em cidade. Imagine, por exemplo, você fazer uma cópia de um texto em fuga, né, com medo de a polícia romana ou né, a perseguição bater na sua porta. Então, muitas vezes eram transcrições de manuscritos corridos, entendeu? E inclusive se fazia esses manuscritos e se enviava de igreja para igreja, e aí os irmãos mesmos que sabiam ler iam lá, pegavam as cópias e enviavam para as outras igrejas. E assim, a gente tem que ver que principalmente até o século IV depois de Cristo, o evangelho também passou assim grandes lutas e adversidades. A igreja passou, né? No século I, por exemplo, a igreja enfrentou uma teoria que foi uma erva daninha e que muitos acharam que iria acabar com o evangelho, que foi o gnosticismo. O gnosticismo ele afirma, em suma, de que toda matéria é má e de que aquilo que é bom ele está referente ligado ao mundo das ideias e ao mundo do espírito, né? Sendo assim, se Cristo ele era Deus, ele não poderia ser matéria. E que na verdade a representação do que dizemos que
daquilo que foi o Cristo histórico era um holograma. E isso aí, na verdade, foi uma grande mentira, né? Inclusive, é uma verdade que se perpetua até hoje em muitas igrejas que afirmam, não, o corpo é mal, tudo que é da matéria é mal. É mal enquanto a pessoa está no pecado, porque uma vez que ela entrega a sua vida para Cristo, o corpo dela, ela não só quando ela entrega a vida para Cristo, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, passa a habitar a presença de Deus. Nós podemos, né, nos guardar para o casamento, nós podemos fazer coisas boas com o nosso corpo, né? Então, muitas heresias surgiram, monarquianismo, gnosticismo, né? E inclusive foi nesse contexto que surgiram os livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros escritos, mas para que aquele livro tivesse uma ampla divulgação e aceitação, eles colocavam nomes de apóstolos, nomes de pessoas assim conhecidas naquela época, entendeu? Inclusive nós vemos aí alguns livros apócrifos, né? Tais como o Evangelho de Tomé, e livros que não são aceitos pelo cânon de Hipona de 393. Tais como, por exemplo, o livro Sabedoria, o livro, não só o livro de Sabedoria, mas Macabeus, né? E vários outros livros ali que ensinam, por exemplo, a oração a mortos, entendeu? Livros estes que não condizem com a sistemática, o ensino sistemático da palavra de Deus, entendeu? Então, o que são livros apócrifos? São livros que foram escritos por pessoas daquela época, atribuídos a nomes famosos, né? Para que aquele livro fosse amplamente divulgado e aceito. E o cânon a reunião do Concílio de Hipona em 393 rejeitou esses livros. São livros que não são aceitos, que contêm doutrinas contraditórias e muitas vezes confrontantes com a palavra de Deus, né? Então esses são os livros apócrifos. Naquela época também foram escritos os evangelhos sinóticos, né, que são as cartas paulinas, que são textos autógrafos, ou seja, escritos pelo autor e assinados por ele. Tais como, por exemplo, eu já falei, Evangelho de Marcos, Mateus, né, o Evangelho de Lucas. E Lucas também foi o médico que escreveu Atos, né? Evangelho de João e assim por diante. Então esses são livros autógrafos. E dentro desses livros, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no finalzinho do capítulo 16, do verso 9 ao 20, está lá um texto entre colchetes. E aí, nós podemos, por exemplo, aceitar essa... Porque os livros, as citações entre colchetes, há uma grande divergência entre os estudiosos que falam, não, deve ser aceito, deve não ser aceito, entendeu? E isso se deu, essa discussão, ela se acirrou principalmente ali após o início da Reforma Protestante e principalmente com o início do Iluminismo e do pensamento racionalista com René Descartes em 1596 a 1650, em que ele escreveu um livro chamado, se eu não me engano, Teoria do Método, em que ele afirmava o seguinte. Inclusive, eu entendo esse contexto, né, porque a Igreja Católica cometeu grandes aberrações, tais como, por exemplo, pediu a João Tetzel que percorresse vários estados e basílicas para levantar ofertas, dizendo o seguinte, que quem ofertasse no momento em que a moeda caísse no fundo do gasofilácio, a alma do seu ente querido que estava no inferno pularia para o purgatório, e quem desse uma oferta maior, do purgatório para o céu. Então nós vamos ver que a Igreja Católica, ela não só
na Idade Média, ela assim executou a Inquisição, as cruzadas, entendeu? Cometeu grandes atrocidades, no sentido assim se uma curandeira ela não explicasse o porquê ela usava um determinado remédio, né, fervendo ali, então ela era considerada como uma bruxa e queimada numa fogueira, entendeu? Então, a história medieval, cansada disso aí, né, culminou com o que aconteceu com Martinho Lutero, né, e vários outros pensadores, como René Descartes, ali no século XVI, entendeu? Século XV e século XVI. Então, a partir daí, passou-se a questionar quase tudo, né? Inclusive as Sagradas Escrituras. Falar, não, esses textos aqui, alguns textos não deviam estar na Bíblia. O próprio Martinho Lutero, ele não cria que o livro de Tiago devia ser um livro canônico ou que estivesse nas Escrituras, porque era meio que contraditório, né, a sua doutrina e fundamento teórico que o justo viverá pela fé, entendeu? Mas saindo disso aí e voltando aqui para os colchetes, porque o que são os textos entre colchetes? São textos, né, que alguns estudiosos e eruditos afirmam que foram acrescentados e que não estão nos principais manuscritos ali, por exemplo, de Alexandria, nos manuscritos de Qumran, nos manuscritos do Codex Sinaítico, entendeu? E daí há um grande questionamento nesse sentido, se esses textos deveriam ser aceitos ou não, entendeu? Justamente nessa época do racionalismo, do iluminismo, a palavra de Deus ela passou por uma grande crítica, né? Principalmente de teólogos, eu acredito que não são cristãos, né? Mas humanistas tais como Bultmann e vários outros que questionaram a historicidade de Cristo, a divergência entre o Jesus bíblico e o Jesus histórico, entendeu? Que levantaram vários questionamentos, e um dos questionamentos foram esses aí, e foi esse de que, por exemplo, se os textos entre colchetes deveriam ser aceitos ou não. Por exemplo, tem um texto lá que fala que os discípulos não puderam expulsar os demônios, e aí no final lá está entre colchetes, né? Porque essa casta não se expele senão por jejum e oração, né? E esse texto que eu citei, e também o texto lá o texto do finalzinho de Marcos, são textos que estão entre colchetes. Daí eu pergunto, a igreja deve pregar e aceitar esses textos entre colchetes ou não? Né? E, inclusive os principais códigos de manuscritos que existem do Velho Testamento foi o Codex de Alepo, né? O Codex de Leningrado sendo um dos mais antigos, e o que a maioria das pessoas conhecem, né, que são os manuscritos de Qumran, né? Que na verdade, em sua maioria, serviram mais para testificar e confirmar aquilo que já estava escrito. No Novo Testamento nós temos, como eu já citei, o Codex, o Código Alexandrino, aí que é o da Septuaginta, né? O Codex e o Codex Sinaítico, né? Então, o que pensar desses textos que estão entre colchetes? Devem ser aceitos ou não? Se nós fizermos uma análise específica de cada texto, nós veremos o seguinte, que esses textos não contradizem a sistematicidade, ou seja, a conjuntura daquilo que é ensinado pelas Escrituras. Por exemplo, o de Marcos fala que Cristo apareceu, né, aos discípulos, e que ali logo após aparecer aos discípulos, Jesus foi assunto ao céu. Eu acredito, né,
isso aí é uma forma simplificada e, por exemplo, diante de uma determinada situação, as pessoas não relatam com as mesmas palavras. Cada uma vai falar do seu jeito. E Marcos falou de forma resumida a respeito do que foi a ressurreição, a aparição aos discípulos e a assunção de Cristo ao céu. O que está confirmado em Marcos, né, no no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus e assim por diante. Ou seja, o que está ali no final de Marcos, que fala que, por exemplo, muitos expelirão demônios, pegarão em serpentes e assim por diante, isso aí não contradiz não contradiz o restante das escrituras, entendeu? Então, o que eu digo para você, que em sua maioria, se nós afirmarmos que há erro nas escrituras, que esses textos não devem ser aceitos, nós estamos falando, né, que o homem errou e que, por fim, né, Deus também errou, o que é totalmente inaceitável, né? Nós vemos que o grande autor de todas as escrituras foi e é o Espírito Santo. Ele que coordenou ali no período de 1500 anos, cerca de mais de 40 autores que muitas vezes, né, alguns eram eruditos como Paulo, como Daniel, mas outros eram boiadeiros, né, eram pessoas de lavra do campo. E nós vemos que muitos não se comunicaram e as escrituras, elas não se contradizem em nenhum ponto. E mais, nós devemos acreditar na direção do Espírito Santo, dos sábios que Deus levantou, como Moisés, né, como Paulo, e os próprios pais da igreja do Concílio de Hipona em 393, que fecharam o cano, que retiraram os livros apócrifos, ou seja, livros que contradizem a palavra, livros que foram escritos por uma pessoa e atribuído a outras, retiraram esses livros das escrituras, né, do cânon das escrituras, e deixaram só o que nós temos hoje e que foi plenamente direcionado, governado e conservado pelo Espírito Santo para nossa edificação, né? Por isso nós podemos dizer, como Davi vai dizer no Salmo 19, né, que a palavra do Senhor, ela é pura, ela é perfeita e ela restaura a alma. Como Davi, podemos dizer no Salmo 119 que guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E tudo que nós temos hoje nada mais é do que exatamente o que Deus quis deixar para a edificação da sua igreja, né? E nós vemos que os poucos textos que estão entre colchetes nas atuais transcrições, traduções, né, está lá no rodapé falando esse texto aqui, não está em todos os manuscritos, né? Então, o que nos dá a segurança de que nós podemos crer não só nesses textos que não contradizem o restante da palavra, mas na integralidade das escrituras como palavra de Deus inerrante para as nossas vidas nos dias atuais. Eu não sei se eu respondi aí a sua pergunta, mas essa foi a nossa contribuição para que nós entendêssemos, né, aí o que são livros autógrafos, o que são livros apócrifos e como nós devemos lidar com essas citações entre colchetes dentro da palavra. Eu quero dizer que se você tem alguma dúvida, né, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E um grande abraço, não só do pastor Carlos, mas também aqui do missionário, futuro pastor Yohanan. Dá um tchau. Então, fica na paz.